depois. Atenção. Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, as informações de esporte de um modo geral. Destaque, claro, para o jogo do Metropolitano, a derrota na cidade de Joinville no final de semana por 2-0. Os dois jogos que restam na sequência da competição, sobrou para o Metropolitano, depois deste resultado, a expectativa, né, de conquistar a vaga de volta para o Campeonato Brasileiro da Série D. E por falar em Campeonato Brasileiro, nós tivemos no final de semana a última rodada, a definição daqueles clubes que vão para a Taça Libertadores de América, daqueles que vão representar o país na Sul-Americana e os rebaixados, né? Os rebaixados, inclusive algo inédito. O Fluminense, campeão brasileiro, rebaixado pela primeira vez na história, um campeão brasileiro no ano seguinte é rebaixado. E mais do que isso, vamos ter clássico na Série B no ano que vem, clássico carioca, né, com Vasco e Fluminense. Geralmente a queda dos quatro envolvia um dos grandes do futebol do Brasil. Essa vez foram rebaixados dois grandes e do mesmo estado, o Fluminense e o Vasco da Gama. No programa de hoje, a presença do goleiro João Paulo, do Clube Atlético Metropolitano. Vai falar um pouquinho sobre a campanha do time e esse jogo em especial, onde o Joinville venceu no final de semana. João Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no Meia Hora Esportiva. Obrigado, estou à disposição, Minosso. Bom, você ainda está se reencontrando, né, com as origens, porque passou pelo Metropolitano, ou já está devidamente adaptado nesse seu retorno? A cidade eu conheço, né? Eu gosto muito de Blumenau. Tive aqui 3 anos, né? Desde 2008 até 2010, eu fiquei 3 anos seguidos. E a cidade eu conheço muito bem, né? Coincidência, até passei pela enchente aqui em 2008, né? Quando teve aquele desastre aqui, estava aqui. E agora com o clube é uma nova adaptação, né? São novos jogadores, né, Minosso? Novo esquema tático, tudo isso a gente... com o tempo que vai se adaptando, né? Mas eu gostei do time, eu acho que com algumas peças que virão para o Catarinense, com certeza vai ser um time de chegada. Na estrutura oferecida ao grupo, aconteceu uma melhora, evolução daquela passagem de 2008 para agora na tua volta? Em termos de campos de treinamento, na minha época nós treinávamos no CT de Topava, né? Lá em Topava Central. E agora nós temos o Olímpico, né? Que nós treinamos lá também na Altona, então aumentou, né, o centro de treinamento. E, pelo que eu estou sabendo, as obras para o centro de treinamento do Metropolitano estão a todo vapor aí, e eu acho que tendo esse centro de treinamento, com certeza o clube vai crescer muito e só tem a melhorar, né, Minosso? Pois é, você começou a tua vida profissional lá no interior de São Paulo. Eu comecei no União São João de Araras, né? Que na época era um clube até Série B de brasileiro e no Campeonato Paulista era a primeira divisão. Hoje não se encontra bem. E eu comecei lá desde juvenil até o profissional. União de Araras que revelou o Roberto Carlos, que depois veio a ser o grande lateral esquerdo, inclusive da seleção brasileira, destaque lá no Real Madrid. É verdade, o União São João é uma fábrica de talentos, né? O Fabrício também do Corinthians, Veloso, então teve muitos jogadores sair de lá, né? E uma pena que a cidade não acolheu muito bem o clube, já que não tem renda, não tem tanto apoio, apenas um empresário que segurava o clube, né? É uma pena porque é um clube que cresceu, foi até a Série A de Campeonato Brasileiro, acho que foi em 97, e hoje está na última divisão do Campeonato Paulista. Pois é, eu particularmente tive a oportunidade de estar lá na usina União, né, no campo antigo do União, em 1988, quando o Blumenau disputava a divisão de acesso, a terceira divisão, e chamava de módulo amarelo naquela época, do Campeonato Brasileiro. De lá para cá mudou muita coisa, você mesmo me disse há pouco aí que tem estádio, tem centro de treinamentos, pena que o time não acompanhou essa estrutura oferecida e que dispõe lá a União agora. Realmente, na época que você esteve lá, era de uma pessoa que tinha a usina São João, né? A usina de cana, né? E ele depois vendeu para o empresário José Mário Pavan, que fez o estádio novo, o centro de treinamento com 3 campos, muito bom. E é uma pena que está hoje nessa divisão aí, a última divisão de São Paulo. Bom, além do União, que foi a tua origem,
quais foram os clubes que você vestiu a camisa, João? Minosso, se eu falar para você os 23 clubes que eu passei aqui, vai passar o programa, né? Eu rodei muito interior de São Paulo, né? Ituano, Bragantino, Internacional de Limeira. Aí joguei fora do estado também, joguei no Nordeste, joguei no América Natal, enfim, foram muitos clubes, né? Mojimirim, então, tô rodado, 32 anos também, né, Minosso? Pois é, você veio agora do Joinville, que foi o último clube antes da tua volta aqui para o Metropolitano, né? No último clube, na realidade o último clube que eu estava era Cuiabá, disputando a Série C. No Catarinense eu disputei pelo Joinville, depois do Catarinense eu recebi um convite para disputar a Série C, já que ano passado eu tinha buscado o acesso com o Icasa, né, em Juazeiro do Norte. E aí fui disputar novamente a Série C, o Cuiabá nós nem subimos e nem caiu, ficou na intermediária. E aí estava acertando com o Clube Paulista para o ano que vem, eu recebi a ligação do Erickson, né? O convite para vir para o Metropolitano, fiquei feliz e aí estamos aí de volta. Pois é, agora por falar em Joinville, por onde você passou nessa temporada, esses dois confrontos da Copa Santa Catarina, aqui do 0-0 que o Alessandro teve o pênalti, que poderia ter dado um outro rumo na história do jogo, ele acabou chutando na trave e depois foi para fora. O Edmar perdeu um gol, que eu acho que o Didi aqui, o Denner, que são os nossos auxiliares de estúdio, fariam, né? E outras oportunidades que o Metropolitano criou. E no final do jogo o Hernan tinha sido expulso aos 33, quer dizer, com um a mais. O jogo em Joinville parece que foi igual. O Metropolitano criando situações, mas o Joinville melhor no segundo tempo. Um pênalti lá duvidoso, mas duvidoso de uma situação que depois ficou esclarecida, que aquela ideia que se tinha lá na transmissão na hora, o jogador o Eduardo, né? Isso, lateral. Forçou a passagem para cima do menino que entrou, do Juninho. E aí o árbitro Perrone consultou bandeira, não sabia o que fazer, deram o pênalti. Então, quer dizer, o Marcos, o Marcelo Costa fez o gol. E aí toda aquela confusão. Então, em tese, é isso aqui. O Metropolitano teve a oportunidade de ganhar em casa, teve até um pênalti, perdeu. Lá o Joinville teve a oportunidade de ganhar e não desperdiçou a oportunidade. Realmente, aqui foi um jogo que o Metropolitano foi bem superior, né, Minosso? Tivemos a oportunidade de fazer o gol com o Edmar, né? Aquela bola cruzada, infelizmente ocorreu que ele errou. E depois com o Alessandro o pênalti, né? Já que ele bateu na trave, ele nos treinamentos ele não costuma errar, mas só quem está lá dentro pode acontecer isso, né? Se até o Zico errou, porque ele não vai errar, não é verdade, Minosso? Mas infelizmente, aí chegou em Joinville, no primeiro tempo seguramos, tivemos a oportunidade também de fazer uns 2 gols e infelizmente não conseguimos, levamos o primeiro gol de pênalti, que na minha opinião, como você disse, o Eduardo forçou a passagem, o juiz deu pênalti. Mas enfim, levantar a cabeça, temos 2 jogos aí para ganhar a vaga para a Série D, que é o grande objetivo do clube, né? E não podemos baixar a cabeça. Aliás, vamos conferir a rodada do final de semana da Copa Santa Catarina, que apresentou, além do jogo vencido pelo Joinville por 2-0, com gols do Fernando Vianney e do Marcelo Costa cobrando pênalti, nós tivemos neste domingo, ontem, lá no Planalto Norte, em Canoinhas, a vitória do Guarani por 1-0. A classificação do campeonato, faltando 2 rodadas para o final, apresenta o Joinville na liderança, uma liderança tranquila, com 10 pontos conquistados até o presente momento. Em segundo está o Metropolitano com 7. O Guarani, com a vitória de ontem, foi exatamente a 4 pontos e o Canoinhas ficou com 1 ponto. Então fica difícil agora tirar essa liderança e a possibilidade do Joinville deixar de conquistar esse título e a vaga para a Copa do Brasil. Realmente, a vaga para a Copa do Brasil ficou um pouco mais difícil. Mas sabemos também que eles vão jogar em Palhoça e o Guarani venceu o Canoinhas, né? Queira ou não, existe uma esperança ainda para o Guarani de Palhoça buscar a vaga na Série D. Então, não vai ser um jogo fácil para o Joinville, já que é um jogo lá em Palhoça, né? Mas, de qualquer forma, temos que fazer o nosso papel em Canoinhas. Eu creio que uma vitória já garante a nossa vaga para a Série D. E esperar o confronto do Joinville para ver o que pode ser feito. Pois o Metropolitano joga no meio de semana com o Canoinhas, né? E o Joinville enfrenta a equipe do Guarani. Agora, o grupo sentiu, porque depois daquele lance do pênalti, no gol do Marcelo Costa, o time sentiu, a gente percebeu isso.
E isso pode ter reflexo nesses 2 jogos aí, onde o Metropolitano mira, então, o retorno à Série D do Brasileiro, João? Realmente, no jogo eu achei que depois que levamos o gol de pênalti, o nosso time deu uma caída, assim. Até depois também teve a expulsão do Alessandro, né? E, consequente, teve o segundo gol deles. Mas, enfim, é passado, nós somos profissionais, temos que passar por cima disso e agora é seguir em frente. O grande objetivo nosso é a vaga para a Série D. Então vamos em busca desse objetivo e esquecer o que ficou, né? Nós temos até algumas imagens aqui, principalmente a dos gols, né? Até alguém comentou que o Fernando Viana estaria impedido no segundo gol, no finalzinho da partida, mas na verdade o Francis recebe atrás e aí está o gol do Marcelo Costa. Marcelo é bom cobrador de pênalti, né? O Marcelo Costa, eu trabalhei com ele no estadual e é muito difícil ele errar um pênalti, né? Nos treinamentos ele é quase que 100%. E mesmo eu conhecendo ele espera o goleiro, eu esperei até o último momento, mas enfim, ele foi muito feliz na cobrança. Uma pena que eu não consegui defender. Pois é, aí está a decisão do Bandeira com o árbitro do jogo, depois da conversa, porque o árbitro não marcou na hora com convicção a penalidade máxima. Eu achei até que ele ia dar o cartão amarelo para o Eduardo, que teria forçado, né? Porque ele tenta, o Eduardo dá um chapéu no jogador, o Juninho, e aí ele não consegue concluir a jogada e força. Eu achei que ele parou o jogo e imaginei que fosse para dar o cartão amarelo para o Eduardo. E aí o Bandeira ergue o seu instrumento, chama o árbitro, e o árbitro volta e marca a penalidade máxima. Nós vimos a cena ali do pessoal do Metropolitano cercando a arbitragem. Na realidade o que aconteceu, Minoso, foi o seguinte: na hora que o árbitro deu a falta, ele olhou para o Bandeira e falou assim, foi dentro ou fora? Aí o Bandeira chamou ele, vem aqui. Aí até na leitura labial que eu vi ele falando com o árbitro, foi assim, o que você deu? Aí o árbitro falou assim, eu dei falta. Daí o Bandeira disse, se foi falta, foi dentro da área, foi pênalti. Aí o juiz veio ao nosso encontro e falou assim, o Bandeira que deu pênalti. Mas não, ele quis jogar pro Bandeira uma situação que, na realidade, não é questão se foi dentro ou fora da área, é questão que não foi falta. O Eduardo, ele forçou a passagem, o Juninho apenas virou para pegar a bola e o juiz deu pênalti. Aí ele quis jogar pro Bandeira dizendo que o Bandeira que tinha dado pênalti, mas não foi. Quem deu o pênalti foi o árbitro, apenas o Bandeira disse, se você deu falta, foi dentro da área. Pois é, mas eu achei que não foi falta, não tem essa questão de dentro nem fora. Foi uma tentativa forçada do Eduardo, que aliás parece que foi o último jogo que está indo embora, do Joinville. E era para ganhar o cartão amarelo. Até depois o Davi, na rádio, após o jogo, chegou a reproduzir um diálogo, tentou, né, relatar alguma conversa. E o árbitro também desconversou. E, olha, ficou difícil de compreender a ação da arbitragem lá. Minoso, estava um jogo bonito de se ver, né? Um jogo aberto, os dois times tinham oportunidade de vencer. Nós ficamos chateados pela maneira que perdemos o jogo, né? É claro, se lembrarmos que perdemos a oportunidade de vencer aqui em Blumenau, realmente tivemos a oportunidade, não fizemos, mas não por isso também tinha que perder o jogo de Joinville dessa situação, né? E aconteceu de uma maneira que não esperávamos, mas enfim, como eu disse, é levantar a cabeça e buscar essa vaga para a Série D. Porque o Metropolitano teve a grande oportunidade do jogo de Blumenau vencer pelas oportunidades que criou, um pênalti desperdiçado, Edmar perdeu o gol, tivemos outros lances que o Oliveira defendeu, uma do Elton no primeiro tempo, aquela do Tony no segundo tempo. Foi um jogo onde o Metropolitano mandou na partida, mas brincou de perder gols. Lá em Joinville, quando você fala do equilíbrio, eu vi esse equilíbrio no primeiro tempo principalmente. O Metropolitano, logo no começo da partida, 12 minutos, numa jogada do Everton César, que fez a cruzada pelo meio, o Jones ganhou na velocidade, foi tirar do Ivan, né? Do Ivan que voltou para o gol no sábado, e quando ele podia dar no contrapé, ou quando ele puxou, que tirou o goleiro, ele dava um tapinha. Aí ele esperou um pouquinho demais a bola correndo, ele colocou lá em cima na arquibancada. Mas foi ali, talvez, o grande lance para o Metropolitano inaugurar o marcador, fazer o seu gol. No primeiro tempo foi essa jogada principal nossa, né? O Johnny fez certinho, driblou o Ivan, ele já tinha até ficado no lance. E eu não sei se ele perdeu a passada, né? Pegou muito embaixo da bola e a bola subiu passando em cima do travessão, né? Esse foi um lance do Metropolitano, que apresentou outras situações de gol. Agora teve aquele lance que o jogador, o teu colega do Metropolitano, o Alexandre recuou a bola, né? O Elton. Aquela recuada de bola na fogueira. Você esperou um pouquinho para sair para o jogo. Aí apareceu o Francis.
O Francis foi rápido, quando eu fui chutar, ele deu o carrinho, bateu na perna dele, ele levantou e conseguiu pegar e chutar pro gol. E graças a Deus a bola saiu para fora. E você ficou torcendo, eu acompanhei a tua observação na bola, porque imagine só, no canto da grande área, o goleiro perde a bola para o atacante com o gol aberto, sem ninguém, vai dar o tapa na bola, ela caprichosamente rola. Parece que a linha final, fatal do gol, tinha grama um pouquinho mais alta, que ela vai fazendo uma curva, caprichosamente passa, rente a trave e vai para fora. Você tirou com o olho aquela bola? Né? Aquela hora eu fiquei orando, viu, para Deus tirar da linha do gol. E realmente a bola foi saindo assim e ficou muito perto da trave, graças a Deus não entrou, né? E foi uma oportunidade clara de gol deles também, né? Mas é isso aí, futebol é assim, quem erra menos consegue vencer, né? Então nós tivemos essa oportunidade clara do Jones no primeiro tempo, oportunidade clara do lance do Francis no primeiro tempo, que não fizeram nem o Metropolitano, nem o Joinville o gol. Só que no segundo tempo, bom, tem um pênalti, né, que no entendimento da maioria não foi. O árbitro deu e o Marcelo Costa fez o gol. Tem o lance do gol do Fernando Viana, mas aí a gente percebe um Metropolitano já abatido, né, porque ele não reage. No segundo tempo ele não consegue criar uma situação de perigo de gol. E aí tem aquela confusão da expulsão do Alessandro, né? Que foi um lateral, que o Alessandro tentou buscar a bola no banco do Joinville, que demorou na reposição. E aí o bate-boca do Sérgio Ramírez com o Alessandro, que acabou na expulsão dos dois, e mais tarde por reclamação do Abel também, técnico do Metropolitano. A expulsão do Alessandro eu também achei que não foi justa, até porque ele não tinha o amarelo, né? E quem segurou a bola foi o técnico do Joinville, né? O Ramírez. E apenas o Alessandro pediu a bola, na hora que ele pegou a bola, falou, toma a bola aí, professor. Aí poderia levar o amarelo, né? Não um vermelho direto, né? Como aconteceu. E o Abel foi falar com o árbitro, ele expulsou o Abel também. O Abel, que é um cara tranquilo, né? Jamais ia procurar uma briga ali. Mas, enfim, já passou, né? Uma derrota, como eu disse, nos chateou pelo jeito que foi. Na nossa maneira de ver, não foi pênalti. Foi uma jogada forçada do Eduardo, mas o árbitro, eu achei que desde o começo do jogo ele estava minando o nosso time, dando faltas que não eram. E é uma questão também do futebol catarinense rever também essa questão de arbitragem, que temos visto tantas situações aí de mudança de resultado por questão de árbitro. Agora vamos ser justos, no jogo aqui em Blumenau com o Canoinhas, quando o time lá do Norte abriu 3-0, olha, a arbitragem também deu uma mãozinha para o Metropolitano. Então, nem para o Metropolitano, nem contra o Metropolitano. Nós vimos agora recentemente no episódio do Blumenau. Acho que a arbitragem precisa evoluir, porque fica difícil fazer futebol, principalmente em cidades pequenas, médias. É uma dificuldade tremenda para se fazer futebol e daqui a pouco um lance de falta de qualidade do árbitro, do bandeira, ou às vezes má intenção, põe tudo a perder e estraga o espetáculo, a festa. Realmente, foi o que aconteceu. Como eu disse, estava um jogo bonito de se ver, né? Os dois times buscando gol e, infelizmente, por um lance que não foi pênalti, estraga o jogo, né? O nosso time se abateu, foi expulso um jogador com isso e o jogo não desenvolveu da forma que a gente queria. A gente trabalha a semana inteira, busca ser campeão, porque essa era a nossa meta, não é apenas a vaga Série D. O clube está investindo para ser campeão, né? E é jogado tudo para o alto de uma forma que não foi justa. Pois é, para o Joinville é mais um troféu. O Joinville que ganhou no ano passado, ano retrasado, tinha ganho uma Copa Santa Catarina antes, então já 3 vezes campeão da Copa Santa Catarina, não vai fazer diferença, mais um troféu. Ao Metropolitano sim faria muito bem, porque nunca ganhou um troféu oficial, federado, uma competição disputada aqui. E mais do que isso, tu imagina uma Copa do Brasil, como seria a virada de ano, a mobilização, né? Os próprios dirigentes teriam mais facilidade para buscar apoio e até para buscar o torcedor de volta ao estádio. Seria uma outra conversa. Mas enfim, resta ao Metropolitano aí, salvo alguma tragédia do Joinville tropeçar com o Guarani ou o Canoinhas, para reverter essa situação. Do contrário, pela lógica, o Metropolitano sobrou, né, essa luta nos 2 jogos para voltar à Série D. Minosso, na minha opinião, o Metropolitano está no caminho certo, tem um projeto muito bom para frente, são pessoas sérias que estão no comando. Eu acho que o clube é novo, tem apenas acho que 10, 11 anos de vida aí. Você viu uma Ponte Preta que desde 1950 acho que conquistou um título ou nenhum,
não estou lembrado. Pode conquistar na quarta-feira. Pode conquistar na quarta-feira. Então acho que o Metropolitano está no caminho certo. Basta a cidade, os empresários acolher essa ideia agora com o novo CT. Eu acho que tem tudo para o Metropolitano ser um novo Chapecoense. Como o Chapecoense começou da Série D, da Série C e hoje está na Série A, eu acho que o Metropolitano está no caminho certo. E o Joinville deve anunciar nas próximas horas Emerson Maria, ex-técnico do Avaí, para comandar o time no Campeonato Catarinense do ano que vem. O Sérgio Ramírez foi chamado às pressas aí, na reta final da Série B. Ele que já faz parte do departamento de futebol lá do Joinville deve permanecer na função anterior. E o Ramírez, que nós falamos aí que provocou, armou confusão lá, foi o mesmo que correu atrás do Rivelino num jogo amistoso da seleção brasileira, o jogo oficial no Maracanã, Brasil e Uruguai. O Rivelino teve que correr para o vestiário porque o gringo não é mole. Você viu lá, precisaram... precisava segurar ele lá, o histórico dele já é meio violento, né? Ainda bem Mas que ele não conseguiu. Já treinou aqui o Metropolitano. Ele já treinou. Espera aí que ele se acalme aí, senão pode dar um problema no coração dele lá. Pois é. Então, Campeonato Brasileiro de Futebol, final de semana, a última rodada, definiu, né, alguns times que vão representar o país na Taça Libertadores de América, definiu os rebaixados. Acompanhar a última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, iniciada no sábado com Flamengo 1, Cruzeiro também 1, Náutico 1, Corinthians 0. O Corinthians conseguiu perder as duas partidas para o Náutico, último colocado do brasileiro. O Atlético do Paraná venceu o Vasco por 5-1. Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. Na volta do Ronaldinho Gaúcho, fez 2 gols, um de pênalti e outro de falta. Estará vestindo a camisa do Atlético. Aliás, a partir de quarta-feira começa no Marrocos a decisão do Mundial de Clubes. Goiás 0, Santos 3, Internacional 0, Ponte Preta 0, Bahia 1, Fluminense 2, São Paulo 0, Coritiba 1, Botafogo 3, Criciúma 0, Portuguesa 0, Grêmio também 0. Virando a página, classificação final do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Cruzeiro campeão, né, sobrando o Cruzeiro com 76 pontos, teve o melhor ataque da competição, marcou 77 gols. O Grêmio é o vice-campeão pela terceira vez, o Grêmio é vice-campeão na história, 65 pontos, vai para a Libertadores. O terceiro lugar do Atlético Paranaense dá a vaga à Libertadores. O Botafogo comemorou muito depois da vitória sobre o Criciúma, a vaga da Libertadores, mas depende do jogo da Ponte Preta quarta-feira. Se a Ponte for campeão da Sul-Americana, o Botafogo não vai para a Libertadores. Se for o Lanús campeão, aí o Botafogo vai para a Libertadores. E aí na sequência o Vitória 59 pontos, Goiás, e são os clubes que vão representar o Brasil na Sul-Americana. Vitória, Goiás, Santos, São Paulo, Corinthians, Flamengo e Portuguesa. A Portuguesa vai nessa questão se o Botafogo for para a Libertadores, senão a vaga da Sul-Americana será do Botafogo. Lá embaixo, rebaixados. Náutico 20 pontos, Ponte Preta 37, Vasco 44, Fluminense 46 pontos, saldo menos 4, mas aí no segundo critério, esse é o detalhe que rebaixou o Fluminense, no segundo critério de desempate, Fluminense venceu 12 partidas. O Criciúma, que se salvou, não foi rebaixado, fez o mesmo número de pontos do Fluminense, 46, só que tinha 13 vitórias. Uma vitória a mais do que a equipe do Fluminense. Então Santa Catarina no ano que vem terá 3 times na Série A. Criciúma, que permanece, Chapecoense, que subiu, Figueirense, que subiu. 2 na B, Joinville e o Avaí. O Avaí que está buscando um treinador para o Campeonato Catarinense do ano que vem. Santa Catarina, do ponto de vista do futebol, está em alta, né? Eu imagino que o Metropolitano também garanta uma vaga no Brasileiro da Série D já essa semana em Canoinhas, né, João? É um momento especial para o futebol catarinense, né? Tem mais times na Série A do que o campeonato do que os cariocas, né? Que tem ficaram com dois, Então é um momento especial, o catarinense vai ser muito forte. Eu acho que o Metropolitano tem que se reforçar, porque já que vai ser um campeonato muito difícil, já que 5 times têm vaga na Série A e Série B, e vai ser um campeonato muito bom aí. Pois é, aqui na capa do Jornal de Santa Catarina, o nosso jornal aqui da cidade da região, né, está a cena da tragédia ontem na Arena. Uma foto de um fotógrafo da agência Estadão. Essa foto corre a capa dos principais, ou estampa a capa dos principais jornais do mundo, sites do mundo, né? Imagina, ano que vem é ano de Copa do Mundo. Então, se cair um alfinete no estádio de futebol aqui no Brasil,
é a repercussão lá fora. Quer dizer, o Atlético Paranaense cumpria perda de mando de campo. Ele joga num campo emprestado, que é a Vila Capanema, lá do Dorival de Brito Silva do Paraná Clube, porque a arena, o Joaquim Américo, estádio do Atlético, está em fase de conclusão, inclusive para a Copa do Mundo do ano que vem. Então o Atlético cumpria pena de perda de mando de campo, por isso jogou em Joinville. O Vasco já perdeu 4 mandos esse ano. Jogou uma das partidas em Florianópolis na ressacada contra o Fluminense. Então a mancha do campeonato foi esse episódio da pancadaria ontem lá nas arquibancadas da arena. Realmente manchou o futebol brasileiro, né? A última rodada, uma pena. E não existe, né? 90 seguranças para 8 mil torcedores, né? Então tem que ser revisto isso também. Com a polícia militar já não é fácil segurar alguns torcedores, né, Minoso? Com 90 segurança, então nem se fala. Agora imagina, um Vasco da Gama que jogava a sua permanência na Série A, um Atlético que buscava a vaga como buscou para a Libertadores de América, os dois reincidentes por conta de confusões dentro e fora de campo, sem polícia, sem segurança no estádio. Ficou provado que segurança particular não apanha junto, não tem o que fazer. Então essa é uma questão para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para a polícia de um modo geral apurar. E enquanto não se tomar uma medida mais drástica, mais firme de punição, e está aí a carinha de quem se envolveu na confusão, é fácil de identificar, nós vamos ter problemas sérios, como nós tivemos esse ano, lá em Brasília, com Vasco e Corinthians, no interior de São Paulo, uma série de problemas que se repetiram. Aqueles rapazes do Corinthians ficaram presos na Bolívia, quando foram soltos, estavam envolvidos numa confusão no estádio Mané Garrincha. É verdade, um evento que é para trazer alegria, né? Levar a família, passar um domingo legal, né? E infelizmente acontece isso afasta o verdadeiro torcedor, né, Minoso? Imagina só, aqui em Santa Catarina, como o jogo era na arena, muita gente que torce para o Vasco, né, que torce até para o Atlético, foram ao estádio. E gente que não torce nem para um nem para outro, que queria ver um time da Série A jogar. Aí vai o pai, a mãe, a esposa, a sogra, o vô. E aí, no meio dessa turma, aparecem esses profissionais do crime, né? Porque para mim isso é papel de criminoso fazer o que fazem lá, né? Um bar de ferro, com bomba, com pedra. Realmente não dá para acreditar como as pessoas entraram com aquilo lá no estádio, né, Minoso? E infelizmente o futebol ficou manchado essa última partida do Campeonato Brasileiro. Espero que seja tomada uma medida que venha tirar esses vândalos do estádio, né? Porque o futebol, como eu disse, é para trazer alegria no fim de semana para as famílias, tudo, e vem esses vândalos e estraga tudo. É a questão das organizadas, de alguns torcedores, que às vezes o clube financia, dá o ingresso, né, paga o ingresso, ajuda no transporte, e ao invés de ir lá torcer, vão lá para fazer bagunça e manchar a imagem do clube, depondo contra a própria agremiação. Voltando ao metrô, então, quarta-feira, na cidade de Canoinhas, contra o Canoinhas, o Metropolitano já fez um jogo amistoso com o Canoinhas, ganhou lá de 2-0 esse ano. Treino hoje de manhã, treino agora à tarde de novo e se preparar para esse que é o jogo da volta para a Série D? Com certeza. É o que a diretoria desde o começo buscou, né? Falou para a gente que tínhamos que buscar essa vaga da Série D, que era obrigação. Então vamos para quarta-feira para Canoinhas para ter uma definição sobre isso. E quem sabe, dependendo do jogo do Joinville que joga fora, quem sabe ainda sonhar, por que não, né? Futebol é imprevisível, a gente... Até porque o Guarani está motivado, ganhou do Canoinhas ontem. Também. E daqui a pouco vai que dá uma zebra, como dissemos antes. Também, né? Mas de qualquer forma nós vamos fazer a nossa parte lá em Canoinhas, procurar vencer, respeitar o time deles, já que aqui deu um trabalho danado para vencer eles, né, Minoso? E se Deus quiser buscar essa vaga aí pro time ter um calendário o ano inteiro. E se confirmar dessa vaga para quarta-feira, tem o jogo da festa, da comemoração, que possivelmente será no sábado. A diretoria está trabalhando para que o jogo contra o Guarani seja antecipado para o sábado à tarde. João, te agradeço pela presença aqui no Meia Hora, sucesso, volte de Canoinhas com o grupo, né, com a vaga garantida para a Série D, que é o que se espera, né, nessas 2 partidas que restam do Metropolitano na Copa. Obrigado, Minoso, a todos e estou sempre à disposição. João Paulo, goleiro do Clube Atlético Metropolitano, foi o nosso entrevistado hoje no programa Meia Hora, que está chegando ao seu final. A você que nos deu o privilégio da audiência, muito obrigado. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Vem aí o TVL Notícias. A todos um grande abraço, boa semana.